E nós vamos iniciar o TPM Conecta falando sobre viagens. Sim, esse TPM Conecta é o último TPM Conecta do ano com convidados e nós vamos falar sobre programação de viagens. Você que está aí pensando no que vai fazer nas férias, eu convido você a assistir conosco, se você está assistindo gravado ou se você está assistindo ao vivo. Mas o que está além de uma viagem, né? A nossa participante dessa semana é a Vanessa, da Fly Vai Viagens, e ela vai trazer para nós uma visão um pouquinho diferente, tá? De como você pode programar a sua viagem. A Vanessa está entrando conosco. Vanessa, você está me vendo? Tô te vendo. E Que você tá me bom. vendo? Não, não estou te vendo. Acho que o Não. Instagram está com uma intermitência hoje, porque eu também não consegui aceitar o teu convite anteriormente. Tive que sair da live e entrar de novo, né? Olha Mas não só. tem problema. Eu tô Mas te ouvindo. eu tô te ouvindo, eu tô te vendo e eu tô me vendo. Então, provavelmente, eu acho que o pessoal vai conseguir ver a gente também. Sim, sim, isso já aconteceu outras vezes. Tá tudo Aham, certo, tá tudo controle. perfeito. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda ao TPM Conecta. Gostaria de que você pudesse, nesse momento, se apresentar também para quem, né, vai assistir. Eu também vou me apresentar porque eu também tenho um público do teu lado que também não me conhece. Então, por favor, a palavra é sua. Bem-vinda. Muito obrigada, Michele. Eu me chamo Vanessa, sou guia de turismo, agente de viagens, mãe de um menino lindo chamado Igor. E eu venho com essa ideia de viagem com propósito para que as pessoas realmente elas possam se conectar não apenas com a viagem, mas com elas mesmas. Então, essa que é a ideia das viagens com propósito, as viagens que eu faço através do Flyva Viagens e o Trekking por Elas, especialmente para mulheres também. Sempre busco trazer um movimento de círculo, né? Para que a gente possa estar expandindo cada vez mais e também nos conhecendo mais. Então, eu acredito que essa busca, né? As mulheres estão tão assim pensando no externo, às vezes pensando na correria do dia a dia, pensando no outro, né? E por que não pensar em nós mesmas? Então, a gente traz esse movimento do Trekking por Elas, que é trilha com reprogramação mental, com cerimônia de cacau, com sessão de yoga, com terapias que façam a pessoa voltar para si mesmo, para que ela possa encontrar um verdadeiro propósito, né? De tipo poder seguir com mais leveza. Uhum. E como é importante isso, né? O autoconhecimento, né? Quando a gente começa a ter contato conosco mesmo, começa a conhecer, né? Se conhecer, tudo ao nosso redor muda de cor, muda de tom, né? As coisas começam a ficar diferentes. Né? Então, eu também, né, sou Michele Scolaro, sou terapeuta integrativa, trabalho através da constelação, relaxamento, da meditação guiada, a conexão com o eu, né, com aquela pessoa que é mais importante na vida de quem vem a buscar a terapia, né? Muitas vezes a gente acaba olhando muito para o passado e que ele é importante, mas a gente precisa firmar um futuro e um presente, né? Principalmente um presente. E a viagem, né, Vanessa, ela é um momento que traz bem para o momento do aqui e agora, para o presente, para a firmeza do eu, né? E é uma alegria enorme ter você aqui, até contando um pouquinho da história, nós nos conhecemos já faz algum tempo, né? Pessoalmente não, mas online já a gente troca algumas informações há um bom tempo, né? E eu conheci a Vanessa logo que o Igor veio. Eu não conhecia a Vanessa antes do Igor. O Igor era pequenininho, né? Eu tive a oportunidade de conversar contigo, de te conhecer um pouquinho, e eu te achei assim, pensei, meu Deus, que menina iluminada, que potência tem essa mulher. E eu queria muito que você viesse trabalhar conosco. Naquela época eu trabalhava dentro de uma empresa, né? Mas eu lembro que você tinha isso já das viagens, né? Você já trabalhava com isso, e isso era uma coisa que brilhava nos seus olhos, né? E como é bom ver esse projeto cada vez maior. E eu até quero que você conte um pouquinho para nós, Vanessa, como começou o Fly Vai Viagens? Como começou o Trekking por Elas? Por que isso nasceu com você ou de um grupo que você participava? Conta um pouquinho dessa história.
Então, Michele, primeiramente, já faz algum tempo que eu me despertei assim para o mundo outdoor, né? O mundo das aventuras, da conexão com a natureza. Então, isso foi lá em 2014, 2015, que eu comecei a fazer trilhas, a pedalar. Eu andava de bike ali eu morava em Rio do Sul na época, e daí eu comecei a conhecer vários lugares de bicicleta. Todo o interior de Rio do Sul praticamente. E aquilo começou a me despertar um gosto, assim, uma vontade de querer me movimentar mais, de fazer roteiros diferentes. E aí eu convidei algumas amigas para a gente fazer uma viagem só entre mulheres, algo diferente. Que antes Aham. eu fazia só, geralmente as trilhas e pedal geralmente eram mais homens do que mulheres que iam comigo. E aí eu resolvi que eu queria fazer algo só para mulheres, né? Fazer uma viagem assim, para sair um pouco fora da bolha, vamos dizer, né? E acreditar em mim mesma, né? Acreditar que eu também poderia estar fazendo uma trilha por conta, assim. Aham. E aí, lá em 2014, a gente foi pro Canyon Espreado, em Urubici. Eu, mais três amigas. E, na verdade, eu até conhecia uma. E aí, essa minha amiga me indicou mais duas que também toparam a ideia. E a gente se reuniu, já planejou toda a viagem, todo o roteiro, como que ia ser. E um mês a gente foi pro Canyon Espraiado. Então, foi, assim, uma trilha bem intensa. O dia inteiro de caminhada, cerca de 29 quilômetros. Uau! Mas, já de primeira, assim, né? Uma Já trilha começou assim, começando mesmo. começando. E aí, enfim, a gente chegou, assim, no hostel depois de toda a caminhada de todo dia, bem cansadas, exaustas, assim, mas, tipo, com o coração leve, sabe? A gente se Uhum. sentia feliz, assim, nossa, como que a gente pode fazer mais disso, sabe? Porque a gente poder estar em conexão com a natureza, a gente estava com um guia também que estava nos instruindo. E chegar lá no cume e olhar, né, a imensidão e ver o quão somos pequenas diante daquela imensidão, mas como somos grandes por ter conquistado aquele cume. Então, Sim. tem várias analogias, né, que falam da montanha, assim, e aquele dia a gente viveu na prática e refletiu muito sobre como é importante a gente fazer esses movimentos, sabe? Naquele momento eu nem sabia muito bem sobre o sagrado feminino, eu só sabia que algo dentro de mim pulsava assim e que eu precisava continuar fazendo os movimentos entre mulheres, né? Aham. E aí, enfim, aí depois de algum tempo a gente foi organizando mais um grupo e no segundo ano a gente conseguiu juntar 15 mulheres, 10 mulheres, uma amiga que foi falando para outra, e aí a gente foi lá pro Canyon do Funil, em Bom Jardim da Serra, que foi maravilhoso também. Nesse dia a gente não conseguiu pegar tempo aberto, estava Hum. fechado quando a gente chegou no ponto principal, próximo dos canyons, onde tem a vista da Torre dos Anjos. Mas foi legal também, sabe? Ao mesmo tempo de estar com elas e fazer meditação e fazer, tipo, essa conexão de conversar, de se ver uma na outra, né, durante o Uhum. caminho, me fez perceber que eu tinha que continuar, né? E nisso eu já estava cursando o curso técnico em guia de turismo, e por isso que eu resolvi, nesse segundo encontro, já guiar elas, porque como eu já estava estudando, né? Aham. Era um hobby, né? Eu já Sim. queria fazer essa experiência de guiar elas, de conduzir até lá nas bordas do cânion. Foi bem tranquilo, né? A trilha. Aí no retorno a gente ficou num hostel também, num outro hostel, ali em Urubici. E o momento que a gente está no hostel também é muito bacana, porque a gente conversa, a gente ri, a gente se vê uma na outra, a gente prepara, né, a comida juntas, preparava a comida juntas, e eu pensei assim, nossa, já vamos pensar na próxima, na próxima viagem, né? E aí não tava mais dando certo, não parecia que os grupos assim, tipo, uma tinha uma coisa para fazer naquela data, outra tinha outra coisa para fazer e a gente não tava mais conseguindo conciliar as pessoas, as mulheres que a gente conhecia, assim, amigas, né? E Aham. aí então eu resolvi, como eu já estava estudando para guia, eu resolvi abrir para outras mulheres de forma profissional. Como eu já estava com a minha agência, eu já estava criando a minha agência junto com o meu ex-parceiro. Uhum. Aí eu estava fazendo alguns eventos para casais. Eu pensei,
não, eu quero fazer pro Trekking por Elas também. Eu já tinha nome, né? Já sabia que seria o Trekking por Elas. E aí então a gente divulgou, eu divulguei na internet, assim, anunciei para mulheres que gostariam de trazer algum saber, algo que gostaria de compartilhar no dia Uhum. do evento. E seria lá no Soldado Sebold, em Alfredo Wagner, Santa Catarina. em Santa Catarina, exatamente. E aí veio já várias mulheres, né? Tipo, uma veio, eu posso trazer o relato da minha viagem que eu fiz pela Patagônia de bicicleta sozinha. E daí já veio outra mulher, uma das percursoras, eu posso falar sobre segurança na trilha, né? Que ela era enfermeira. E aí outra também, eu posso falar um pouco sobre carta topográfica. E aí a gente conseguiu juntar essas mulheres para esse dia. A gente fez uma divulgação anteriormente, né? Uhum. E deixou tudo pronto, né? Com hospedagem inclusa, com alimentação, com, com a programação, né? Com as vivências com elas. E também trouxe uma professora de yoga, que foi aí que começou também o início, né, das terapias, assim, do trekking por elas. E aí trouxe a prof de yoga e aí a gente, na data certa, tava todas lá me esperando para a gente começar a trilha. E foi maravilhoso, sabe? Desde o primeiro encontro, assim, foi uma conexão muito genuína, assim, as mulheres sentiram acolhidas, né? Se sentiram Uhum. leves e livres para serem elas mesmas. Então, teve um momento que nem foi combinado em volta da fogueira, a gente sentou, né? E aí eu disse assim, agora então vamos aproveitar que estamos todas aqui, vamos falar um pouquinho sobre sobre vocês, né? Um pouquinho de vocês, assim a gente quer conhecer vocês melhor, falar Uhum. o nome, de onde vem e o que vocês estão buscando aqui com o Trekking por Elas, o que vocês estão sentindo. E foram lágrimas, e foram risadas, e foram, sabe, assim, foi uma conexão, assim, entre as mulheres que eu pensei, meu, isso é coisa de outras vidas, só pode, porque em alguma outra vida parece que eu já vivi algo parecido. E outras mulheres que estavam lá também sentiram isso, e assim, a gente chorou, né? Foi uma emoção total. E foi bem bacana. E os relatos, né? Depois que elas Uhum. voltaram para casa, começaram a falar para outras mulheres e daí já veio perguntar para mim, Vanessa, quando que vai ter a próxima? E aí eu já tive que lançar a próxima já. Então, assim, no segundo evento a gente já estava com 30 mulheres, né? Uau! E aí a gente fez lá. Aí o primeiro eu não tinha feito até a base dos soldados, que seria próximo das formações, que é um caminho um pouco mais desafiador, que tem Uhum. escalaminhadas, cerca de 40 minutos, mas a gente disse que é uma trilha curta e grossa, né? Porque ela tem Uhum. bastante subida e partes Uhum. com corda, então assim, tem que ter uma certa experiência, né? Uhum. Aí nesse segundo evento eu coloquei também a base soldados. E assim, foi uma superação para muitas, né? E é tão legal ver os relatos, né? As mulheres falando assim o quanto elas se transformaram depois do trekking por elas. Aí a gente foi Talvez adicionando. até, talvez até a ruptura do não achar que é capaz, né? Não achava que dava Exatamente. conta. E ali, né, na trilha, em contato com a natureza, você resgata o seu eu. E você vê que você é muito maior do que você imagina, muito mais forte do que você pensa. E não só fisicamente, porque é muito mais mental, né? Sim, é muito mental. A gente fala que é 20%, 80% é o psicológico, né? E 20% o físico. Então, assim, e tu tá com outras mulheres também que te empolgam, né? Então Uhum, faz toda a diferença. E tu tá com mulheres também, guias, né? Guia de turismo profissional que tá ali te orientando da forma correta. uhum. Então faz toda a diferença, né? Não é você pegar e Totalmente. viajar do nada, Sim. sim Vai você pro meio do viajar mato e perde. por segurança. Exatamente. Por isso que o Trekking por Elas tem esse diferencial, né? A Flaiva Viagens, a gente procura trazer essa segurança e trazer também esse contato com a natureza e que você possa se desafiar e possa acreditar cada vez mais em você. E a gente Uhum, também fala que o Trekking por Elas,
ele ajuda, ele orienta, né? Vamos dizer, ele impulsiona as mulheres a seguirem seus próprios caminhos. Então, eu vejo que muitas mulheres hoje fazem muito mais do que faziam antigamente, entendeu? Uhum. Teve uma que falou para mim: Nossa, Vanessa, agora eu fiz outro morro lá, né? Eu fiz outra serra que era muito mais pesada e eu consegui. Ah, Vanessa, eu agora comecei a me movimentar toda semana, estou fazendo aula de dança, sabe? Porque a gente traz vários movimentos, né? Uhum. Dança do ventre, dança circular, eu já trouxe vários sound healing. Então, são vários movimentos que eu procuro trazer para o trekking nos encontros. É sempre um encontro diferente do outro. Já teve psicodrama, já teve, enfim, são diversos tipos, né, que eu procuro trazer. E o que eu sempre mantenho, que eu acredito que seja quase que como uma identidade do Trekking por Elas, é a cerimônia do cacau. Então, para mim, assim, foi um chamado também. A primeira vez que teve o cacau no Trekking por Elas foi antes mesmo de eu ter o Igor. Eu estava grávida, porém eu não pude participar por causa que a trilha exigia muito, e aí foi uma outra guia, parceira minha, que guiou. E nesse dia teve o primeiro cacau e foi a primeira vez que as mulheres do trekking tomaram. Infelizmente eu não pude porque eu tive que trocar a data por conta da chuva, e daí quando eu troquei a data eu já estava quase ganhando, Igor. Aí não tinha como, né? Mas as mulheres amaram. Aí na segunda vez eu consegui uma mulher também, que hoje é minha parceira, guardiã do cacau até hoje, a Cris. E ela trouxe o cacau num segundo momento em que eu pude também tomar. E para mim, assim, foi como se fosse um chamado, sabe? É uma leveza que a gente sente, assim, um abraço de mãe, né? E eu comecei também há pouco tempo os estudos com o cacau, tenho vontade também de conduzir o cacau, né? E hoje, tipo, além do cacau, eu também trago algumas vivências dentro do Trekking por Elas de reprogramação mental. Então, Muito importante. isso. E que é algo assim que tem movimentado bastante o trekking e que eu acredito que seja agora parte, né, das viagens com propósito, que é trazer esse movimento da reprogramação mental, que é o que tem feito diferença na minha vida hoje, o que eu vejo que eu pratico todos os dias e realmente as mudanças vão acontecendo, sabe, quando a gente acredita. E daí eu trago... Pode falar. Eu vejo que todo esse movimento, né, escutando a tua história, foi um movimento acontecendo, foi natural, né? Uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Mas existe um momento na vida da mulher que é a maternidade, que ela nos desafia bastante, né? Principalmente, né, quando a gente tem essa necessidade da presença, né, de se deslocar, de sair, de se distanciar do filho, né? Como foi esse processo da maternidade? Como era a Vanessa antes, né? E a Trekking por Elas antes e depois da maternidade? O que a maternidade te trouxe de visão diferente de mundo? Olha, eu acredito que foi uma grande expansão de consciência e também de pausa, assim, né? De momento de olhar para dentro. E eu tive momentos, assim, bem desafiadores também, né? As pessoas romantizam bastante a gravidez, mas tem momentos bem, assim, escuros também, né? E, enfim, tudo isso me trouxe muitos aprendizados e também muitas alegrias, né? Porque eu acredito que o meu filho foi a grande bênção da minha vida e por conta da minha gravidez eu consegui me abrir um pouco mais para a espiritualidade também. Então, eu acredito que me trouxe muita sabedoria, assim, para poder guiar de forma mais consciente, né? Com presença o trekking. Então, antes eu não fazia quase. Eu organizava as viagens, guiava e contratava as pessoas para ir lá fazer as vivências. Nossa, eu amava, adorava, só que eu sempre sentia aquele chamado de que eu também poderia estar contribuindo de alguma forma com alguma vivência, né? E depois do acontecimento que eu engravidei e tudo mais, passei por alguns momentos difíceis,
E aí eu comecei a despertar para Uhum. buscar ajuda realmente. Eu estava passando um processo, né, de, vamos dizer, de separação também. E aí eu busquei ajuda de uma forma mágica, vamos dizer assim, uma forma mais leve que eu possa que eu pudesse entender o meu eu, que eu pudesse entender Uhum. o que realmente fazia bem para o meu equilíbrio mental, espiritual, o corpo físico. Então eu comecei a buscar internamente o que me fazia bem. Comecei a fazer aula de dança do ventre, comecei a fazer yoga, tipo, mesmo em momentos assim que, tipo, né, como eu tava com meu filho e tudo mais, não tinha tanto tempo, mas eu procurava encaixar em algum momento do meu dia uma dança de yoga ou uma dança do ventre, uma yoga, ou então até mesmo, enfim, uma oração, né? Todo dia fazendo oração, todo dia fazendo meditação. E aquilo começou a melhorar o meu campo, né, Uhum. energético. Eu comecei a me sentir melhor e as coisas foram se alinhando, sabe? Acreditando Uhum. no fluxo da vida. E teve um livro que realmente transformou a minha vida depois que eu li ele, que foi Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Uhum. E a partir dele que eu comecei a expandir os meus horizontes e olhar para mim, olhar para o que realmente fazia sentido para minha vida e para saber que sim, eu me amo, eu me aceito e eu me coloco como prioridade e isso me trouxe mais confiança para poder guiar e liderar o trekking por elas, né? Aí Uhum. hoje eu trago esses movimentos de reprogramação mental no trekking por elas, uma oficina criativa, né? Conduzindo elas na trilha, com a reprogramação, eu trago algumas frases, a gente vai até o rio caminhando e Uhum. verbalizando, né, as palavras. Uhum. E também tem oficina com artes. Por exemplo, eu falo para elas fazerem algum quadro escrito alguma afirmação positiva para quebrar alguma crença limitante que elas têm. Uhum. Então, tudo isso faz com que são pequenos movimentos que, se a gente fizer com intenção e todos os dias, a gente consegue desbloquear o fluxo da vida, né? A gente consegue fazer com que as coisas fluam da melhor forma possível, porque a gente sabe que literalmente a vida é entre vales e montanhas. E Uhum. quando acontece algum desafio, hoje eu olho para ele e penso o que isso está querendo me dizer, o que o universo está querendo me dizer, o que eu posso aprender com isso, como que eu posso sair disso para algo melhor. E não Uhum. fico, né, como, tipo, naquela forma de, vamos dizer assim, vítima, né, da história de que, vou ficar naquele... quando eu era mais nova, tipo, eu realmente, às vezes, demorava para que eu saísse, tipo, de um ciclo, alguma coisa assim, que me incomodava. E hoje não. Hoje eu já me sinto mais forte para seguir o caminho. A maternidade ela traz essa força, né? Ela carrega, como tu disse, carrega muitas coisas que a gente precisa e nos expõe às feridas para que a gente olhe, para que a gente, né? E quando a gente nega essas feridas, fica mais difícil, inclusive, né? Parece que a vida fica mais difícil, mas na verdade ela fica disposta para você evoluir. E trazer isso para dentro de um processo terapêutico para que possa ajudar outras pessoas, é como se você estivesse naquele momento, né, também maternando, também acolhendo, né, nutrindo aquelas mulheres que, porventura, naquele momento, às vezes chegam fragilizadas, ou elas não acreditam que elas podem, não acreditam no próprio potencial, né, e é bem interessante você trazer isso, porque eu imagino que o Fly Vá Viagens, ele foi criando essa referência para levar essas experiências para as mulheres, justamente pelo posicionamento das pessoas com quem você se relaciona, para que isso seja possível, das tuas parceiras de trabalho nessa caminhada, nessa jornada. E Vanessa, como que as pessoas fazem, né, por exemplo, para participar de um evento como esse, né? Você tem, pelo que a gente conversou, você tem uma agenda, inclusive, agora para o final do ano, né? E é importante, assim, final do ano é família, poxa, como é que eu vou passar sozinha?
né? Eu acredito que não é só para as mulheres daí nesse caso, né? Exatamente. Então, eu organizo viagens geralmente para mulheres, mas em alguns momentos também para grupos mistos, né? Como é o caso do final do ano, que a gente vai ter o Retiro Virada de Transformação, que vai ser na Estância Pedra Branca, em Alfredo Wagner, do dia 31 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Uhum. Então, é um roteiro bem diferenciado, é um local assim que transmite muita tranquilidade, muita paz também. A gente vai deixar os carros no local e aí vai vir um Tobata que vai levar nós até o local do camping. Então, para Uhum. vocês verem, um lugar um pouco mais retirado mesmo, mas é maravilhoso o visual de lá. Sabe, assim, muito fácil de ver estrelas cadentes, enfim, é um lugar especial, né? Acordar de manhã com o som dos pássaros, enfim, é, é lindo. E a gente vai limitar realmente o grupo para não ser muitas pessoas, para que realmente as pessoas que vão lá possam aproveitar a paz e a tranquilidade do local, né? Uhum. É um Então, a momento de gente se desligar mesmo. isso, é um momento de desligar. Para pessoas que buscam algo diferente, né, do tradicional do Ano Novo, que é muito agito, né? A gente vai ter um momento de comemoração também, mas Uhum. vai ser algo mais com fogos silenciosos, a gente vai fazer uma fogueira, né, um momento de ritual de Ano Novo. E a gente vai ter algumas vivências também, inclusive a minha de reprogramação mental com oficina criativa. Teremos também com o Jeter, que vai guiar uma jornada interior com a criança interior. Então vai ser um momento bem bacana também. No dia primeiro vai ter o café da manhã, tá? Um café da manhã caseiro, saudável, tá? Eu mesma que vou preparar. Então, com certeza vai ser algo bem diferenciado, um ano novo bem rico, assim, experiências maravilhosas para que a gente comece o ano novo com muito amor, com muita gratidão, com muita abundância. Que legal, maravilhoso. Vai ser realmente para desconectar do mundo, mas se conectar consigo mesmo, né? É como se resetar, né? Resetar Exatamente. literalmente para 2026. Que Isso. show. Daí a gente vai E- ter uma trilha também, Uhum. que vai ser até o Rio Caixão. Aí a gente vai caminhar, vai ser cerca de 3 quilômetros aproximadamente, uns 400 metros de ascensão. E lá a gente vai tomar um banho de rio, então a gente vai aproveitar para reenergizar, né? E depois a gente vai retornar para a estância. Também lá a gente vai ter um momento assim de círculo de meditação pela manhã, né? E deixa eu ver aqui. E Eu aí, acredito. e Ah, aí tá. são para quantas? É para o casal daí, né? Então, daí pode ser tanto para mulheres quanto para homens, então não importa se é casal, né? Se tá Ah, sozinho, pode vir também. uhum. E aí tem a opção do camping, tá? E agora ainda tem a opção da hospedagem. Hum, Então, se a pessoa quiser vir, tipo, tem quarto com cama de casal e tem com cama de solteiro. Aí, se uhum, vocês quiserem, é só entrar em contato comigo, né? Pelo meu uhum. WhatsApp, pelo meu Instagram, que eu já direciono o link de inscrição, né? Pode me perguntar se tiver dúvidas, mas é algo bem diferenciado. Acredito muito que as pessoas que vão realmente sair mais leves e mais conectadas aí, né? Maravilhoso, Vanessa, maravilhoso. Eu acho que fica o convite, né, para quem quer trabalhar, se trabalhar, né? Ou começar a se trabalhar, porque às vezes a pessoa ela tá no material, ela tá naquele vucu-vucu, até às vezes tá meio perdida e diz, eu não sei por onde começar, não sei se eu faço uma terapia, se eu começo às vezes por aí, se Fazendo um retiro. desligando e se conectando consigo mesmo através desse contato com a natureza, de um momento de você estar com você mesmo, né? E com um grupo a egrégora, né, o grupo todo vai estar sempre, todos na mesma direção, que é do bem maior, né, do bem-estar. Então fica a dica aí, Exatamente. né? E para o próximo ano, ou mesmo assim, imagina que, agora eu vou te fazer uma pergunta bem leiga, para ver Hum. se faz sentido. Imagina que eu tenho um grupo de amigas e eu gostaria de programar uma viagem dessa, de poder sair com essas minhas amigas para a gente fazer
né, uma trilha, um momento nosso. Você organiza esse tipo de viagens também? Sim, sim, organizo, tá? Se caso a pessoa, por exemplo, quiser vir fazer uma viagem em família ou fazer uma Uhum. viagem entre amigas, eu também organizo pacotes, tanto do aéreo como de hospedagem, seguro viagem, tudo isso eu organizo, tá? Passeios, então para qualquer lugar do mundo. Como agência Flaiva Viagens, eu consigo também estar oferecendo mais opções, né? Eu Geralmente imagino que já, se a pessoa entende que você tem uma agência diferenciada, né, que é viagens com propósito, e se eu chego para você e digo assim, eu preciso de uma viagem em família para se reconectar, você vai procurar lugares e caminhos que vai trazer essa união, essa conexão. isso, É nesse exatamente. sentido? Isso, exatamente. E que a Legal. pessoa, que a família possa ter contato com a cultura local, né? Uhum, Então, eu acredito que seja bem interessante, assim, para ter essa viagem com propósito, né? E, e todo mês, o ano que vem, eu vou estar realizando pelo menos um encontro do Trekking por Elas. Então, essa é a minha meta, né? Esse ano a gente uhum, fez uns 5 a 6 eventos, vamos dizer assim. Mas o ano que uhum, vem é pelo menos um por mês que eu quero fazer, em locais diferentes. uhum, Então, eu ainda não lancei o calendário, porque eu estou terminando os últimos detalhes. Mas uhum. tem dois eventos que já estão lançados, tá? Que um é o Trekking por Elas no Soldado Sebold. E também vai ter o Rapel por Elas. Uhum, Então, o Rapel por Elas, eu tenho a data já, que é do dia 7 de fevereiro, tá? uhum. E o Trekking por Elas lá no Soldado Sebold vai ser no dia 13, no dia 14 e 15 de março. Então, Tá aí todos já, esses né? eventos, Então, o Rapel por Elas, tá? Vai ser algo um pouco mais desafiador, né? Mais aventura, porque eu contratei um instrutor, né? Um profissional para que Uhum. possa estar conduzindo o rapel aqui em Alfredo Wagner, na Gruta do Poço Certo. Nós vamos sair ali da casa do turista, dali a gente vai fazer uma meditação para abrir o círculo, e aí a gente vai em direção à cachoeira para fazer a descida do rapel. Vai ser algo um pouquinho mais desafiador, já temos aí já quase metade da turma já inscrita, então vai ser bem interessante, vai ser algo diferente que eu ainda não tinha feito assim, mas que são pessoas muito sérias, né, no que fazem, Uhum, muito uhum, profissionais. Então, acredito que vai ser, para o verão, vai ser o diferencial, né? Fazer um rapel, uhum, fazer um banho de cachoeira, enfim. E aí também vai ter o trekking por elas do Soldado Sebold, que daí nesse dia eu já tenho confirmado dança do ventre e uhum, reprogramação mental e cacau. Mas eu já estou uhum. vendo mais algumas outras parcerias para esse dia. Mas já temos a data lançada. Quem quiser já pode também se inscrever. Vanessa, esses eventos que atualmente você está organizando, né, desses que você já está com o calendário firmado, eles são em Santa Catarina. Quando a gente, né, vai falar e vai ter pessoas que vão assistir depois gravado, né, e talvez sejam lá de Brasília, né, de Rondônia, é só entrar em contato contigo, você vai orientar como chegar, né, até você e como fazer esse trâmite, né, porque eu imagino que devem vir pessoas de fora também, não só aqui, né, eu não estou mais em Santa Catarina, às vezes eu me esqueço. Não Uhum. só em Santa Catarina, né? Sim, sim, exatamente. Já veio pessoas de vários locais do Brasil, né? Inclusive, a gente fez já um evento para fora também no estado. Eu estou Uhum. também organizando, não vou falar hoje, mas em breve a gente vai estar lançando lá no site, né? Alguns eventos fora do estado também. Mas pessoas, mulheres que são de fora, eu também posso orientar tanto para vir como de ônibus ou de avião. Eu tenho também a opção, né? Se a pessoa quiser comprar comigo a passagem aérea, pode comprar também. Então é bem Uhum. tranquilo. Eu consigo orientar da melhor forma. Até às vezes, dependendo de onde vem a pessoa, vem outra amiga que pode dar carona, ou às vezes até uma das facilitadoras, por exemplo, vem muitas mulheres de Floripa, né? Aham. Aí, aí elas podem, tipo, revezar a carona.
e chegar até o local do evento, né? Então a gente faz Uhum. toda essa orientação, passa toda essa orientação, né, para que elas possam chegar seguras e tranquilas até o local do evento. Eu acho que é importante falar, né, Vanessa, que, claro, tem eventos que são, como você disse ali, né, o rapel mais radical, às vezes a pessoa, ela, né, não tem aquele desempenho físico, não é sedentária, como eu, por exemplo, né, ela vai ficar com um pouquinho de medo, mas acho que é importante falar que mesmo que você não tenha, mas então para participar disso eu preciso ser fitness. Não, você precisa estar precisando se conectar com você, né? Existem, Exatamente. por exemplo, agora do final do ano, que a Vanessa acabou de trazer, né? São 3 quilômetros de caminhada, de repente, não estou me sentindo bem para fazer a caminhada, fica no acampamento, mas tira aquele momento, porque estar lá já é um caminho. E talvez estando lá você vai ver que você é capaz, né? Mas não Exatamente. precisa ter um desempenho físico para participar disso, não. Você precisa ter uma necessidade de se transformar, né, Vanessa? Sim, até eu sempre digo que nos meus eventos, assim, as mulheres, geralmente elas até se próprio, como é que eu posso dizer, elas acabam nem acreditando no que Se elas são surpreender. capazes, né? Se surpreendem, porque muitas vezes é, eu sempre procuro trazer trilhas leves, vamos dizer, leve a moderado. Raramente eu trago uma trilha desafiadora, mas quando eu trago, eu sempre enfatizo, né, as informações da trilha e tudo mais. Mas geralmente eu trago para mulheres iniciantes, né, mulheres que querem começar. Então, Uhum. por isso que tem hospedagem inclusa, tem alimentação inclusa, porque assim, existem trekkings, né, que tipo a pessoa tem que levar a própria comida na mochila, tem que levar a própria barraca. Então a gente faz para que toda mulher possa participar. Então, né, Uhum. às vezes que nem lá nos soldados, tem opção também se a pessoa quiser, não quiser fazer a trilha para chegar até o local do evento, pode ir de 4x4, de transfer, né? Uhum. Então, tem opções. Se caso a pessoa quiser só, por exemplo, participar das vivências, né? Uhum. E Uhum. não fazer todas as trilhas ou fazer só uma que é mais leve. Então a gente flexibiliza, né, para que todas possam participar. E também muitas mulheres com filhos, né? Às vezes também, Uhum. né, os últimos a gente tem aí fotos aí do trekking com Eu mães com vi filhos na mochila o e com bacuruzinho filhos correndo atrás. caminhando. A gente sempre dá um jeito de fazer com que elas possam participar. Então, é só falar comigo, a gente vê se a trilha realmente é adequada para, né, dependendo da criança e tudo mais, mas a gente faz com que todas as mulheres aí possam estar participando. Que legal. Nesse, acho que isso é importante, né? E eu até havia falado em um momento, não agora, mas em outro momento, né? Que às vezes a gente não se permite viajar, não se permite se divertir, né? Até a gente está fazendo a jornada da Roda da Vida, está no final agora, no grupo VIP, em que um dos pontos lá é a diversão, né? E a gente acha que às vezes diversão é perca de tempo, viajar é perca de tempo, e não é, né? E isso é uma lealdade muito grande que nós temos em relação, principalmente ao nosso sistema, em que viajar, se divertir, tirar um momento para você era considerado, sei lá, preguiça, perca de tempo, desperdício, né? E não é, porque quando você está bem consigo mesmo, quando você tem um tempo de ócio criativo, que é o momento de parar para não fazer nada mesmo, nesse momento, o teu cérebro se regenera, o teu corpo se revigora e você fica melhor e ainda mais potente para fazer aquilo que você precisa fazer, inclusive para ganhar mais dinheiro, se esse é teu objetivo, se viajar para você pode se tornar um gasto, porque isso tudo está envolvido muito com as crenças que nós recebemos da nossa transgeracionalidade, dos nossos ancestrais, da nossa visão sistêmica como um todo. Né? Então, é muito importante, sim, a gente rever algumas coisas, né? E colocar isso também como uma prioridade na vida da gente. Seja em grupo, seja sozinho, ou seja com a sua família, mas tenha momentos de qualidade na sua vida, para que você realmente possa usufruir melhor dela, né, Vanessa? Com certeza, eu acredito muito que viajar é um investimento. E quando tu viaja para algum lugar e ainda consegue fazer essa viagem interna,
é melhor ainda, porque tu começa a expandir mais a tua consciência e perceber que tu consegue muito mais do que tu imagina. Então, né, é quebrando barreiras, né? Nós mulheres, quando a gente estamos unidas ali, a gente está quebrando barreiras, a gente está dissolvendo camadas, né, que foram construídas lá atrás, mas que agora a gente está removendo e está fazendo com que a gente possa se abrir, né, e possa crescer, possa florescer. Então, esse é o propósito, né, de a gente estar cada vez mais unidas e também cada vez mais leves, né, para ser quem a gente veio ser, tipo, como essência, assim. Fortes, né? E femininas, né? Exatamente. Femininas. E a nossa energia feminina, né? E como isso é importante, né? Nós viemos numa geração em que nós fomos muito masculinizadas na ideologia do feminismo e nós esquecemos de ser feminina, de estar no nosso lugar de acolhimento, de nutrição, de estratégia. A mulher é estratégica, a mulher é analítica, mas quando a gente está no masculino, a gente é bruta, a gente fala sem pensar, a gente dispara, a gente se atravessa toda na vida, e depois a gente reclama que a gente está cansada, que está pesada. E realmente está, porque você está no papel errado, né? E a natureza nos conecta muito com esse feminino. É como se ela nos puxasse, né, Vanessa? É como se ela nos plantasse de novo na Terra e dissesse assim, ó, vem cá, vem reconhecer quem você realmente é e descobrir quão poderoso é ser mulher, né? Exatamente. É abrindo as armaduras, né? Isso mesmo. Vanessa, foi um prazer enorme receber você. Acho que foi um bate-papo muito gostoso, né? Trouxe essa visão diferente do viajar com propósito, não só para as vivências, que, né, você tem toda uma programação, o pessoal depois pode entrar lá no site e ver. Essa live vai ficar gravada no meu feed, no seu também, né? Eles podem revisitar quantas vezes quiser, mas também a possibilidade da Flyva Viagens levar para famílias ou para pessoas a possibilidade de fazer uma viagem com uma visão diferente, né? Quando, de repente, um casal precisa fazer uma viagem para se reconectar, entre em contato com a Vanessa, ela vai dar opções de destino que pode trazer essa essência de volta, né? A mulher, de repente, acabou de passar por um luto ou, né, um divórcio, eu preciso saber realmente quem eu sou de novo. Vai para os grupos, né? Ou vai para uma viagem solo para se reconhecer, né? Eu acho que são várias coisas e cada um tem o seu momento e a sua necessidade. Mas você só vai saber aquilo que te faz melhor se você estiver em contato, principalmente com um profissional que vai poder te orientar. Eu acho que aí entra muito do teu trabalho, da tua equipe, do que você faz, né? Que é um diferencial diferente de você ir lá comprar uma passagem ou ir numa agência de viagens comum e eu quero ir para tal lugar, mas e por quê? E para quê? O que você busca com isso, né, Vanessa? Com certeza. Então, fica o convite, se vocês quiserem descobrir um pouco mais de vocês mesmos e quiserem encontrar novos lugares, fale comigo, fale com a Flaiva Viagens, o Trekking por Elas, que eu vou te orientar da melhor forma, qual evento, qual encontro, né, fica mais interessante para você. Vanessa, até quando que o pessoal pode fazer inscrição para esse evento agora do final do ano? Tá, então a gente está abrindo as inscrições, tá? Até no máximo, até segunda-feira, até do dia 22, para que a gente possa organizar, né, toda a logística, toda a programação. A gente precisa dessa confirmação até dia 22, tá? Até dia 22, as vagas são limitadas por uma questão de Exatamente. logística, uma questão de atendimento, né? Precisa levar um monte de coisa, o que a pessoa precisa levar, além dela mesma? Tranquilo. A gente passa o checklist completo do que precisa levar, né? Se a pessoa for acampar ou se ficar na hospedagem, tá? Mas geralmente roupas leves, né? Para trilha, alimentação de todos os dias, porque a gente vai oferecer o café da manhã do dia primeiro, né? E o restante, lanche, o que vai comer na janta também, a gente vai provavelmente fazer um momento assim, tipo, de compartilhar todos juntos assim, na mesa, né?
mas cada um leva o seu. Uhum. E aí a gente vai ter um espaço, uma estrutura, tá? Com mesa, com banheiros, um local coberto, uma varanda. Então, assim, é um local bem com estrutura também, né? Não é só, tipo, área de camping. Tem toda uma estrutura que o Uhum. pessoal vai poder usar a cozinha compartilhada também. Então, é um local que qualquer pessoa, né, pode vir. E também tem a opção da hospedagem. Então, não é obrigada a ter barraca, né? Uhum. Que legal. Então, fica aí o pessoal, o convite para fazer contato com a Vanessa, né, através do Instagram dela aqui. Ela vai passar depois os contatos também, né, para que você possa se organizar para essa aventura, essa viagem, essa reconexão com você mesmo, se desligar do fora para ligar dentro, para 2026 começar diferente. É isso aí. Eu quero te Vanessa, convidar também, Michele, para um dia vir participar com a gente do Trekking por Elas. Que vai sabe ano que ser, vem pensar numa data aí para estar junto com nós. vai Com a ser um prazer enorme, enorme mesmo, com certeza. Vou fazer o possível para estar em 2026 com vocês, sim. Agora eu estou um pouquinho mais longe do que estava, né? Se fosse há uns meses, um ano, vamos dizer já, atrás, seria mais fácil. Mas, Vanessa, eu quero fazer umas trilhas ali por perto. Tu tá no Paraná, né? Tu tinha comentado, né? eu estou no Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. No Mas Rio Grande. pretendo fazer alguma coisa para lá ainda também, ali pros canyons ali. São José dos Ausentes. Vamos preparar o mate e vamos pro Vamos mato. preparar mais. É isso aí. Boa. Vanessa, eu gostaria que você deixasse a tua mensagem final, mas antes eu quero deixar um recadinho. Uhum. Nesse sábado agora, dia 20, faltou a voz. Nesse sábado agora, dia 20, eu vou fazer um evento bem especial, algo bem diferenciado. É um retiro sistêmico de sofá. Não indo contra ao ir para o mundo, mas é uma preparação, de repente, para você que está pensando em ir para a Vanessa, você se conectar com você mesmo, se preparar para daí estar com a Vanessa no dia, na virada do ano. Então, esse retiro sistêmico de sofá, ele vai acontecer online nesse sábado agora, são 3 horinhas, tá? Nessas 3 horas, nós vamos passar por uma reconexão consigo mesmo, uma limpeza de 2025, tirar as cargas, as culpas, os perrengues de 2025, nos prepararmos para 2026, fazer um planejamento livre da ansiedade, livre do peso do medo e principalmente abrir as portas para o dinheiro, para a prosperidade, para a abundância, tá? Então, nesse sábado agora, são 3 horas, a imersão ela é online e nós vamos fazer da onde? Do sofá da sua casa, com o seu chazinho, o seu café do lado, conexão para que a gente possa realmente começar o ano mais leve e aberto para o novo, porque às vezes a prosperidade até está vindo até a gente, mas às vezes falta coragem de a gente chegar até ela, tá? Então fica o convite para você que está assistindo participar conosco, né, nesse sábado agora. Quer saber mais também me chama e eu passo o link tudo certinho de como fazer a inscrição. Vanessa, deixa sua mensagem final, uma mensagem para o pessoal, de modo geral, para as mulheres também, né, sobre para que a gente possa inspirar essas mulheres aí em 2026. Antes, eu só gostaria de dizer que eu já amei, tá? Que horário que vai ser? Das 8 às 11h30, tá? 11h30. Das 8 às 11h30. Com intervalinho para o café, mas até vou sugerir que traga o seu café para a gente fazer um café compartilhado ali na nossa imersão. Olha só, esse sábado é raro, mas acontece. Eu vou estar de boa, então pode ser que eu participe também. Então, bora! É isso aí. Bom, o Trekking por Elas, Flaiva Viagens, não é só sobre performance, distância, né, ou velocidade. É sobre cada uma estar caminhando no seu ritmo, com segurança, com acolhimento, né, por outras mulheres, usando a natureza como portal de cura. Então, dentro do Trekking por Elas e Flaiva Viagens, você pode ter certeza que vai ter uma trilha guiada segura, vai ter meditação, vai ter dança, vai ter cacau, vai ter silêncio, vai ter rodas de conversas e sem cobranças, sem comparação. Só para você ser você mesmo. É isso, venha conhecer um pouco mais do Trekking por Elas, a Flaiva Viagens. Eu te convido a se juntar nesse círculo maravilhoso. Que delícia, Vanessa. Muito obrigada. Gratidão imensa de receber você, né? Acho que a gente fecha o TPM Conecta desse ano com chave de ouro,
né? Gratidão pelo trabalho que você está fazendo com essas mulheres. Eu me emociono porque o TPM Conecta é sobre isso. É sobre o que você faz. É sobre trazer para as mulheres um olhar novo sobre a vida. Independente se a gente está falando sobre assuntos que às vezes parece que é tão, né, bruto, às vezes, como a gente trouxe a Lei Maria da Penha, com a doutora Carolina, a gente trouxe gestão de negócios, gestão de horas, gestão de rotina, gestão cíclica com a Giovana, né? A terapia do oculto, do sutil com a Mariana, o forfio com a Sam, a biodança com o Lau, a biomagnetismo com a Vera, a radiestesia com a Lu. Então, cada um que participou, né, encerramentos de ciclo com a Sofia, cada um construiu algo que era um sonho, só uma imagem, só um desejo, que era o TPM Conecta, né? E você faz, para mim, um fechamento com chave de ouro. Muito obrigada, né? Fazendo esse trabalho que você está fazendo de conectar as mulheres com elas mesmas, trazendo esse poder que a gente tem dentro da gente, que muitas vezes a gente esquece, né? Então, que o teu ano seja maravilhoso, o teu encerramento seja lindo, o teu evento seja maravilhoso, e nós nos vemos, eu imagino que em 2026. Muito obrigada, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade, Michele. É muito bom estar aqui hoje falando um pouquinho, né, da minha história, falando da minha agência. E com certeza nos vemos em 2026. Também quero ver vocês, mulheres que estão assistindo, que vão assistir depois também. E um feliz Natal, um feliz ano novo. E que o ano que venha com muitas trilhas e muitas viagens. Então tá bom, tô pronta, mulher. E você tá pronta? Tô pronta, mulher. Então bora! Tchau, obrigada, Tchau. Vanessa. Obrigada também.